Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Estamos aqui, né? Tô gravando esse vídeo. Se você está acompanhando o nosso propósito, hoje começa o nosso propósito, né? Será uma semana inteira, né? De mudança, uma semana inteira de transformação nos nossos hábitos, nas nossas vontades, no nosso querer. É a conversão, né? Conversão 1.0, o nome do nosso propósito. Então, você que ainda não começou, tá? Fala comigo, é, através daí dos comentários que a gente coloca você no grupo, tá bom? E é isso aí. Hoje esse vídeo aqui, né? Tá eu gravando porque nós vamos fazer todo dia um devocional sobre um capítulo da Bíblia, tá bom? E a cada dia nós vamos falar sobre um tema. Hoje, começando o propósito, vamos falar sobre fé, tá bom? Sobre fé, que é bem importante, porque muitas das vezes a gente acha que não tem fé, a gente crê a gente, na verdade, nem crê, né? Porque muitas das vezes as pessoas não têm fé. Mas hoje eu vou explicar um pouquinho da fé para você, tá bom? E tá lá no a palavra de hoje, né? Tá lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Tá bom? Marcos 5, 25. Então, abra aí sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 25. Minha Bíblia é um pouco atual, né? A linguagem ela é mais atual. Eu peguei essa Bíblia aqui justamente para você entender, tá bom? Então, preste bem atenção. Fala sobre a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que estava enferma, que estava doente. Mas antes de entrarmos aqui na palavra, o que aquela mulher tinha? Qual que era a doença que ela realmente tinha? Porque talvez você não saiba, né? Mas, enfim, aquela mulher tinha uma tradição, vou contar uma historinha bem rápida. Tinha uma tradição em Israel que quando a menina ela começava o seu período menstrual, o seu período ali, né, na faixa dos 12, 13 anos, é, ela contava para a mãe contava para o esposo, né, para o pai da criança, e o pai levava a criança até um abrigo ali e saindo do meio, minha filha estava enferma e tudo mais. Pronto. É, ela era dada como enferma, como doente, entendeu? Mulheres que, entre aspas, menstruavam muito assim e tudo mais, elas, nesse período, elas eram dadas como pessoas enfermas, pessoas não puras, né? Então, era como se fosse um tipo de doença naquele tempo. Então, o pai levou essa menina até esse abrigo, né? E onde tinha outras crianças, onde tinha uma mulher que cuidava da tradição, né? Na tradição judaica era assim. E passava de 15 a 20 dias ali até ela melhorar naquele período. Só que a menina não melhorou durante esse período. Ela passou 20 dias jorrando sangue e tudo mais. Aí ninguém sabia explicar o que era. A criança voltou para casa, a mulher lá do abrigo explicou, pediu para voltar, depois ela voltava para lá e por aí foi. Só que aí passou-se 12 anos. Aí veio a história da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela jorrava sangue sem parar todos os dias e para ela não tinha mais jeito. A gente vai ver aqui na Bíblia o que realmente aconteceu com ela, tá bom? Acompanhe comigo, versículo 25, né? Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Então, é o seguinte, você vê aqui que é o seguinte, na verdade piorava. O quanto ela mais procurava fazer ali da parte carnal, da parte física, o quanto mais ela procurava, mais ela piorava. Porque ela não encontrava saída, não encontrava solução. Passou por médico, passou por terapia, vamos botar nos dias de hoje, pesquisou no Google o que era bom para aquilo, entendeu? Porque é assim, né? Tudo que a gente quer pesquisa no Google, vê ali, mas aquela mulher fez de tudo, mas somente piorava. Parecia que a cada dia era um dia atrás, um dia pior que o outro, né? Talvez você veja um barulhinho aqui,
que é o meu cachorro, tá? Meu cachorro tá aqui. É... Rapaz, o bichinho tá misericórdia hoje. Tá pilhado. Mas enfim. Então, ela tentou de todas as formas ser curada fisicamente, mas não conseguiu. Mas é o que a Bíblia vai dizer assim. Versículo 27. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Tocou em seu manto. Mas eu vou explicar aqui depois. Vamos lá. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. A visão, a fé daquela mulher era muito diferente da nossa. Ela tinha fé que somente tocar em Jesus ela seria curada. E muitas das vezes a nossa fé, a gente quer que Jesus desça aqui para resolver nossos problemas, né? A gente quer que Deus ele venha aqui pessoalmente e faça aquilo que a gente quer, né? E aquela mulher acreditou que só tocar nas vestes de Jesus, muitas pessoas elas creem que um profeta, uma pessoa vai dar a bênção para ela e tudo mais. Faz tal coisa por mim, diga tal salmo, qual é a minha promessa para hoje e tudo mais. As pessoas querem tanto, claro que são pessoas usadas por Deus, mas muitas das vezes a pessoa pergunta ao homem, que é o profeta de Deus, mas não pergunta diretamente a Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele quebrou esse ciclo, entendeu? Então nós temos livre acesso para falar com Deus. Então, se você tem acesso para falar com Deus, se você tem a sua fé, para que a gente vai assim intermediar nossa fé com Deus? Claro, o pastor, o obreiro, o bispo é importante para nos orientar, é importante para nos direcionar o caminho, mas se lembre, você tem acesso privilegiado a Jesus. Você tem acesso privilegiado a Ele. Aquela mulher, ela fez o que podia fazer e o que não podia para buscar a sua cura, entendeu? Entendeu? Então aquela mulher tinha acesso a Jesus naquele momento. Jesus estava passando na sua cidade e ela falou assim: eu tenho que ir lá, não posso perder minha oportunidade. E ela foi, usou a fé. Uma mulher naquele tempo, se ela fosse vista nesses períodos, né? Período menstrual da mulher, ela poderia ser até apedrejada de morte, entendeu? Porque muitas pessoas criam que aquilo ali era uma doença contaminosa. Mas é tanto que na Bíblia fala que quando Jacó foi viajar com Raquel, as pessoas estavam revistando as bagagens. Quando souberam que Raquel estava naquele período, não revistaram a bagagem de Raquel porque acharam que poderiam pegar alguma doença ou algo do tipo. Entendeu? Então era algo extremamente mal visto naquela época. Entendeu? Então, olha o que Jesus falou. Versículo 30. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído poder, e por isso olhou para a mulher ao redor e perguntou: quem tocou o seu manto? Quem tocou o meu manto, né? Olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou o meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compadecer o que havia acontecido a ela, veio e caiu aos pés dele e contou-lhes o que havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Tá vendo? Por que a pessoa não fica livre do seu sofrimento? Por que a pessoa não fica livre da sua doença, da sua enfermidade, do seu problema financeiro, da sua dívida, do seu problema familiar, da sua casa, da sua família? É por causa disso. Porque ela não tem fé, ou talvez ela tenha fé um pouco, mas não tem fé o bastante para crer que ela pode sair daquela situação. Porque quando as nossas forças se acabam, é aí que a gente tem que colocar em jogo a fé sobrenatural. Porque muitas das vezes a gente consegue resolver aquele problema com as nossas mãos, com
enfim, com a nossa vida, a gente consegue resolver aquele problema. Mas tem problema que somente Jesus consegue resolver. Aí vem a nossa fé sobrenatural. Aí tem que colocar ela em ação. Entendeu? Então, aquela mulher usou a sua fé sobrenatural porque ela não estava aceitando mais viver naquela situação. 12 anos. Uma mulher, vamos supor assim, ela tinha 12 anos quando começou isso. 12 mais 12, 24. Vamos supor que ela tenha 24 anos. Uma pessoa com 24 anos, nos dias de hoje, é uma mulher bem entendida das coisas, é uma mulher que, enfim, tem os seus planos traçados, mulheres de bom caráter, entendeu? Mas só que naquele tempo ela era mal vista pela sociedade, era uma mulher que ninguém queria se casar com ela porque ela passava por esses períodos. Uma pessoa não é feliz também quando não consegue amar o outro. E por aí vai. Aquela mulher, eu acredito assim que ela era infeliz em muita parte da sua vida. Muitas. Porque eu imagino ela ser uma pessoa magra, assim, bem debilitada. é, E por aí vai. Porque a pessoa jorrar sangue todo dia deve ser muito complicado. Entendeu? Então, se só as mulheres no seu período, 7 dias, elas já ficam meio debilitadas, assim, mudam de humor e tudo mais, como é que estaria aquela mulher, né? Então, aquela mulher falou assim, ó, hoje é o dia do meu milagre, Jesus vai estar passando aqui e é hoje o dia do meu milagre, entendeu? E ela foi lá e acreditou, e ela recebeu a bênção. E você? Você acredita que sua bênção vai chegar? Você acredita que Deus ele pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história? Porque muitas das vezes a gente acredita na promessa do homem, na promessa de um político, na promessa de um conhecido nosso, de alguém da nossa casa, da nossa família. Mas a gente tem que confiar somente em Deus. A gente tem que confiar somente em Deus. A gente se esforça tanto para as outras coisas e para a gente colocar a nossa fé em ação. Como é que a gente tá? O que que a gente está fazendo? Entendeu? Deus ele está falando isso para você. Coloque sua fé em ação. Comece a colocar sua fé para agir, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo e quanto mais você se esforçar, mais rápido esse problema que você tá passando ele vai passar. Entendeu? Deus ele não dá luta grandes para seus piores guerreiros, não. Ele dá para os melhores. Então, se você está passando uma luta grande, sabe que você é um guerreiro escolhido de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Usem sua fé. Creia. Aquela mulher creu que somente tocar nas vestes de Jesus ela seria curada. E ela foi. E Jesus no final falou o quê? Vai, a sua fé te salvou. Então creia. Jesus está do teu lado. Busque a Ele, chame por Ele, entendeu? Tenha fé. Ainda há esperança.